marca, normalmente ela vale mais que a própria empresa, né? Então, uma vez que você não tem essa proteção bem alicerçada, feito numa empresa de confiança, feito por uma pessoa de confiança, e ter esse registro de marca bem feito, a pessoa pode perder uma marca que vale mais do que a própria empresa vale. Olá pessoal, tudo bem? Paulo Zamboni da Registro Feito. Estamos aqui começando mais um excelente podcast com um grande amigo, Paulo de Souza da Eco7, que vai estar contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, envolvendo aí a marca da Eco7. Antes de começar, pessoal, eu gostaria de pedir para que vocês possam clicar no sininho, nos seguir nas redes sociais e compartilhar o nosso vídeo com uma quantidade grande de amigos e pessoas para que vocês possam acompanhar mais edições do nosso Momento Criativo. Então, Paulo, hoje então estamos falando um pouquinho aí da Eco7 e eu gostaria de pedir para ti, Paulo, você conseguiu, em um curto espaço de tempo, fazer uma marca que até então era desconhecida, transformar numa marca hoje conhecida em mais de 30 países. E eu gostaria de saber, quando é que você percebeu que você não vende apenas colchão? E o que vocês vendem hoje é ideias, e essas ideias elas precisam estar protegidas. Paulo, que deu um prazer, uma satisfação de estar aqui, bater um papinho sobre esse assunto que é muito importante, né? Eu sempre digo para as pessoas que a gente vende um produto que é engraçado, que toda casa que eu vou, já tenho o que eu vou vender. Todo mundo tem colchão, né? A gente vende uma ideia, principalmente a gente vende uma solução. A gente vai de conta aquilo que a pessoa busca, não aquilo que ela tem, né? E aí, principalmente um conhecimento que às vezes a pessoa tem um produto e tem muita escassez de informação, né? De repente comprou um produto de uma forma equivocada, às vezes numa ideia errada e pode não estar atendendo uma necessidade que ela tem, né? E a minha preocupação quando a gente fala sempre em uma ideia, muito além de um produto, quando eu fui convidado a vender colchão, eu disse, cara, eu nunca vou fazer isso aí. Eu nunca imaginava eu vendendo colchão. E primeiro eu não imaginava. Mas depois eu fui no evento, e no evento eu entendi que era muito além de vender um colchão. Tinha toda uma história por trás e tinha um negócio que poderia ser construído onde envolveria milhões de pessoas num projeto. E essa ideia que eu comprei, não foi a questão do colchão só em si, mas a ideia do negócio, do projeto de um todo, que me encantou e que fez eu criar uma marca, registrar uma marca. E realmente, quando nós criamos a marca na época, quando eu criei a marca Eco7, os caras falavam, mas que marca é essa? Uma marca estranha assim no primeiro momento, né? E tem que ser uma palavra composta, que é o E e o K, com você não registrava mais. E colocamos um apóstrofe ali entre o Eco ali e o 7. E botei o 7 para ser o número da perfeição, né? 7 é o número de Deus, o número da perfeição, por isso é Eco7. Eu me baseei muito no Eco, porque o italiano não diz sim, diz Eco, né? Então Eco é uma afirmação, por isso que o nosso logo ainda diga assim a vida. E eu veio por muita história minha, eu tive muito problema de saúde na infância, eu fui desenganado há 1 ano e 2 meses, eu fiquei cego aos 7 anos, por desnutrição, por um monte de coisa. Então eu tinha o desejo de viver. Então por isso que eu tenho essa campanha muito forte, eu digo assim a vida. Então a marca traz muito forte nela essa questão vida é saúde, né? É vida, traz muito forte nisso. Então por isso que o contexto era muito amplo, tudo o que envolve a marca Eco7, tudo que nós construímos, produzimos e o que nós entregamos para as pessoas que realmente nos compram hoje, né? Legal. Você quer falar um pouquinho para nós, até para que os nossos seguidores aí possam entender, saber o que é a Eco7, né? Contar um pouquinho os números hoje da Eco7. Hoje eu sei que vocês vendem no Brasil inteiro, estão presentes em mais de 30 países, né? Você podia falar um pouquinho de como que foi essa história, desde que vocês começaram e até hoje, rapidamente, só para que os nossos seguidores possam entender e saber um pouquinho sobre a Eco7. Que, Paulo, uma marca, ela tem que nascer grande na visão, mesmo pequena no físico, né? E essa visão dessa amplitude do negócio se tinha quando se fundou a marca já.
Então, dia 4 de julho de 2008, quando nós inauguramos a Ecosset, que fez agora 17 anos, uma empresa jovem no mercado, né? Nós tínhamos 3 distribuidores, eu tinha um funcionário, um barracão meia, começamos uma fábrica, o capital que eu tinha, eu comecei sem buscar dinheiro no mercado, né? Só que eu tinha essa visão. E quando eu disse o primeiro evento que eu fiz, a primeira convenção que eu fiz da Ecosset no final de 2008, eu já disse que iria construir a melhor e maior empresa do segmento no mundo. Eu irei construir. E eu até talvez não soubesse bem o como, mas o que eu sabia, o que eu queria eu sabia, né? Então, independente dos empecilhos que viessem, isso não mudaria dentro de mim, né? Que eu iria construir a maior empresa do segmento. E eu disse que eu construiria a fábrica na BR-282, do lado direito da rodovia e na parte alta, e onde a fábrica é hoje. Eu tenho uma área de 408 mil metros lá, onde a fábrica tá alojada, né? E eu disse logo que eu não queria nenhum fator limitador também. E a área física é um fator limitador. Isso eu não tenho. Eu tenho uma área de 408 mil metros para construir. Então temos mais de 20 mil metros construídos, mas eu tenho muito para construir lá. Então isso estava muito claro para mim, dentro de mim. Porque o que eu digo para você, Paulo, o que eu digo para os empresários que nos ouvem nesse momento, dizer para você, querido, que a diferença entre ser pequeno e ser grande, ela está numa palavra chamada decisão. Se você decide e você avança e vai. A partir da decisão, você só tem uma coisa a fazer. Você só ajusta as velas da embarcação. Os ventos mudam todos os dias. Mas a vela da embarcação tu ajusta o rumo ao topo, o rumo onde você quer chegar. Então você não muda o destino da embarcação pelo vento. Você ajusta a vela, mas segue a embarcação. Então eu tive muita dificuldade desses 17 anos. Passei por 2 incêndios, eu passei por uma dissolução de sociedade, por tudo passei. Só que em momento algum eu recuei um passo do que eu havia decidido em 2008. Por mais dificuldade que tivesse, mais que parecesse que não vai dar. Eu nunca em momento algum eu questionei, momento algum eu disse que não vai acontecer. Para mim a palavra não vai dar certo, a palavra que ela não existe. A gente acha um meio para tudo. Aquilo que não tem solução, para começar já está solucionado. As coisas têm solução. É que as pessoas vivem muito o problema, focam muito no problema, intensificam o problema e não acham solução. E eu não vivo o problema. Eu sofro 5 minutos para a situação acontece. E já vira a página. Aconteceu. Não adianta mais eu ficar sofrendo para aquilo lá, porque já aconteceu. Eu não posso reverter aquilo. Eu tenho que reconstruir novamente. Os 2 incêndios foi assim, cara. 5 minutos, cara, dói. Porque é uma perda absurda. E os nossos segmentos não conseguem fazer seguro. Ninguém faz seguro de uma química, uma bomba relógio, né? Então toda vez tem uma perda. Só que isso eu viro rápido o jogo e vão de novo. E no outro dia, meus holofotes, minha energia toda, eu estou reconstruindo tudo de novo. Melhor e maior, inclusive. Então essa é a visão que eu tenho. Então eu não fico apegado. Eu digo assim, que eu não vivo de passado. A minha vida é daqui para frente. Eu digo, na minha vida não tem retrovisor, né? Eu só tenho um para-brisa, é grande, né? É para frente. Se eu olhar para o lado, tem um cara passando por mim. Se eu olhar para trás, tem uma turma se arrastando. E se eu olhar para frente, tem muito para fazer. Então olho para frente só. Então eu tenho que olhar daqui para frente, olhar e fazer o que acontecer. Eu achei bem interessante que na última palestra que você nos deu ali, que foi na semana passada, né? Junto com o Marcelo, você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Você falou o seguinte, o que é perder uma fábrica de 17 milhões, sendo que o que eu já ganhei é muito maior que isso. Eu não posso olhar para aquele pequeno problema que aconteceu, sendo que eu tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele já me deu. Aquilo para mim me chamou muito a atenção, porque mostra exatamente isso que você falou. Que você tem que olhar para frente e não olhar para trás. Uma coisa que eu vou dizer a você, Paulo, independente do que as pessoas vivem na vida espiritual, né? Eu tenho minha fé, eu jurei fidelidade a Cristo, e para mim isso basta, né? É o que eu sigo na minha vida, e vou seguir por essa minha vida, isso. Então eu não reclamo e não questiono Deus quando acontece uma coisa assim. Eu sempre agradeço a Deus o que Ele protegeu. Não o que foi ceifado, o que Ele protegeu. E Ele protegeu sempre a coisa mais importante para mim, que foram as pessoas.
Ninguém nunca se machucou. Nós tivemos uma única lesão em absolutamente nada nos 2 incêndios. Então isso que eu agradeço a Deus. Então não ter ceifado um barracão, não ter ceifado uma indústria química. E sim ter salvado as pessoas e a oportunidade que eu tenho de construir novamente. Quando eu comecei a vender colchão em 1994, que eu saí da empresa e fui para vender colchão, no 16º dia eu sofri um acidente. Tava eu, minha esposa e meu filho, que hoje é diretor da empresa, o Jefferson. Um ônibus pegou nós de lado e partiu meu carro no meio. E naquele momento eu pensei, eu já estava financeiramente apertado, começando uma história, mas quando eu saí do carro, que eu vi que meu filho estava debaixo do banco preso, mas estava vivo, eu disse, Deus, muito obrigado. Você salvou a minha família e a oportunidade. Esse carro eu vou comprar outro. E eu saí dali a pé, não tinha seguro, perdi tudo. E eu fiquei 7 semanas vendendo colchão de a pé, comprei outro carro. Porque eu fiquei com a oportunidade, fiquei com a minha família, que para mim naquele momento bastava. As pessoas têm muito apego a bem material daquilo que perdem e esquecem muitas vezes de agradecer aquilo que ficou. E ficou a parte mais importante. A vida. A vida. Isso eu não podia perder. E a oportunidade eu não perdi. É que nem agora que eu estou falando a mesma coisa. Fica a vida e fica a oportunidade. Se eu um dia não tinha nada e hoje eu tenho um império construído dentro da Ecosete. Então se eu perdi uma empresa que perdia 17, 18 milhões, estamos em empresas que valem mais de meio milhão, né? Então não muda o que significa isso. Nada, né, querido? Né? Vale 500 milhões. Então o que vale 17 milhões é muito? É. Momento sofre. Mas, cara, ele diz assim, cara, desapega. Desapega e vai, cara. A vida pra frente tem muita coisa boa pra se sofrer. E eu separo muito Paulo, minha pessoa física, minha vida, do CNPJ da pessoa jurídica. Então, o que foi ceifado, nada foi afetado a minha pessoa. Foi afetado aqui no CNPJ. E eu presto serviço para essa empresa. Eu sirvo a essa empresa, eu sirvo a esse CNPJ. E eu vou dedicar minha vida profissional a esse CNPJ para reconstruir o que ele perdeu. Então eu não tenho o sentimento de perda. A perda está no CNPJ, ele não está na minha pessoa. Então eu vou reconstruir, vou dedicar minha vida para reconstruir no CNPJ o que o CNPJ perdeu. Então é dessa forma que eu vejo as coisas. Não sei se é certo ou se é errado, Paulo. Para mim funciona assim. É a forma que eu encontrei para não sofrer nessas situações que acontecem. Porque eu vejo muitos amigos meus que, desde a pandemia, nós falamos da pandemia, temos que construir de novo, e as pessoas vivem uma situação, até hoje, falando que a pandemia prejudicou, eu perdi na pandemia, mas cara, a pandemia faz 5 anos que passou. Os caras vivem falando que perderam a pandemia, estão sofrendo com isso, parece um apego ao que perdeu. Sim. Cara, desapega, querido. A vida é pra frente. Senão a gente não vive. Paulo, eu percebo que a sua história ela foi construída em cima do impossível. O impossível só funciona para quem acredita, né? Conta para nós como que foi toda essa história e como que você protegeu o bem intelectual. Eu vejo que a Ecosete é uma empresa que se preocupa muito com a propriedade intelectual, das suas marcas. Vocês têm não só a marca da Ecosete, mas você é sócio de outros projetos, inclusive a própria Madrescenza, Compost e outras empresas que fazem parte do grupo também. E todas elas, existe uma preocupação assim extremamente séria em relação a proteger o capital intelectual, né? Mas eu queria que você falasse para nós assim, quanto que você percebeu que era importante proteger o bem intelectual de cada empresa. É que, Paulo, vou dizer você que a marca, normalmente ela vale mais que a própria empresa, né? Então, uma vez que você não tem essa proteção bem alicerçada, feito numa empresa de confiança, feito por uma pessoa de confiança, e ter esse registro de marca bem feito, a pessoa pode perder uma marca que vale mais do que a própria empresa vale. E quando nós registramos, as marcas todas são registradas hoje, tem mais de 15 marcas registradas, né? E até parabéns para ti, Paulinho, eu sei que a tua empresa é uma empresa
hoje que está muito bem no mercado nesse segmento de registro de marcas e de proteção de marca, que é o que a gente muito busca hoje. Uma pessoa de confiança, empresa de confiança, a proteger a nossa marca, né? E eu, quando fiz o registro na União Europeia, na época, que eram 29 países, né, no único registro feito na época, feito em euro, eu fiz isso por quê? Porque eu não posso entrar num país se a marca ter entrado primeiro. Porque se eu entrar num país e a marca não está no país, eu perco a marca depois. Um cara vai lá, registra, eu não sou dono da marca. Eu tenho no Brasil, fora do país não tenho registro. Então, eu registrei toda a União Europeia, registrei todo o nosso Mercosul nos países, registrei em 37 países a marca, né? Nos países que a gente tinha intenção e tem de trabalhar. Alguns nós já trabalhamos, já estamos nos Estados Unidos, nós já trabalhamos, nós vamos iniciar Portugal, hoje faço Paraguai. Agora nós temos empresa construída no Paraguai, então temos a Argentina, agora temos o Uruguai também. Então a gente está trabalhando já nos países aqui do Mercosul e vamos começar a trabalhar também na Europa, né? Entrando por Portugal aí, né? Então a gente está numa expansão muito grande e nós temos a segurança hoje de ter registrado e assegurado a marca nossa. Realmente a gente acompanha, monitora sempre junto com o pessoal que faz pra gente isso. Então, realmente a gente tem essa preocupação, sempre tem essa preocupação muito grande de ter isso muito bem embasado, muito bem certificado, registrado, né? Legal, bacana. Eu não sei se você sabe disso, mas hoje vocês têm um mix assim de marcas e proteção intelectual, patentes também, de produtos e tal. Passa de 100 registros hoje, né? Então, na última análise que eu fiz, assim, isso é um número bastante significativo, porque mostra realmente aí o quanto vocês dão valor para essa questão intelectual. A gente cuida muito disso, Paulo, porque tá aí o nosso empenho todo nessa questão intelectual, nas marcas, a gente realmente tem um apreço, um carinho muito grande. Eu, quando criei, principalmente a Eco7, que é a empresa mãe, né? Eu não vinculei a nenhum produto. Não é Eco7 colchões, não é Eco7 têxtil. Hoje tem Eco7 têxtil, Eco7 química, colchões, Eco7 saúde. Ela tem vários segmentos, né? Mas a marca, eu queria que ela fosse uma marca muito blindada, assim. Eu posso lançar hoje qualquer produto, até na linha de alimentação hoje, do suplemento, posso lançar com a marca Eco7. Então, a gente registrou ela em todas as categorias que tem aí fora, por isso que passa de 100 registros aí que a gente tem. E fico feliz também desse número, nem sabia qual é o número que nós tínhamos exato aí, mas se passar de 100, feliz também. Legal. Paulo, eu vejo que nas suas palestras e tal, você fala muito de legado, né? Que conselho você daria para outros empreendedores que estão começando e qual é a preocupação que eles têm que ter em relação a isso, né? Que conselho que você daria para o Paulo lá do início, antes de começar todo esse império, que conselho você daria nessa questão do legado? O que eles têm que focar? Eu sei que é muita coisa, mas tem algumas coisas mais pontuais que são importantes em relação ao empreendedorismo e como poder crescer com segurança. Eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto, Paulo, porque esse assunto é muito importante dentro da minha visão com relação a quando se fala em legado. E principalmente se fala em legado, se fala em sucessão também, né? Então, quando se fala em legado, falar em sucessão, por exemplo, o que eu vejo que o empresário, ele reclama muito em casa, ele reclama muito da empresa, que tá difícil, tá complicado, que tá ruim. E eu nunca falei de trabalho em casa. Um dia eu estava até sentado conversando com meu filho é diretor da empresa hoje, o Jefferson. Meu pai, por que tu nunca falou nada em casa das dificuldades da empresa? Filho, pai nunca falou nada. Por quê, filho? Porque em casa é proteger você e a mãe. Então não tinha que você estar preocupado com o que acontece na fábrica. A empresa do pai resolveu, quando o pai sai da fábrica para casa, o pai vai para casa viver a vida pessoal do pai com a família. Então eu não levo a empresa para dentro da minha casa, né? Isso eu tenho hoje. Eu não falo isso de casa. Eu estou em casa, que eu tenho 2 filhos pequenos, em casa é brincar, é fazer folia com eles, ou vou assistir um vídeo, ou vou fazer uma janta, eu gosto muito de cozinhar, e vou fazer isso aí. E quando eu falo muito em legado, eu fico analisando o seguinte: quando acontecem essas situações acontecendo comigo, por exemplo, se eu recuo, se eu desisto, eu nunca vou poder dizer pro meu filho, por favor, nunca desista. Ele vai dizer, pai, mas tu desistiu. Então eu aguento, sempre faço, até o fim resolvo as coisas, porque eu não quero que meu filho desista.
Então, por isso, eu não posso desistir. E quando se fala em construir o legado tem que partir de um propósito que você tem de vida. E eu defini muito claro para mim isso quando eu iniciei a Eco7, que o meu propósito de vida seria transformar a vida das pessoas que fizessem parte do nosso negócio. Hoje, mais de 18 mil pessoas vivem do projeto em apenas 17 anos. Ou seja, até já é quase a população do município aí, do interior. Mais de 18 mil pessoas vivem do projeto hoje já. E a gente vai envolver milhões de pessoas no futuro muito próximo. E as pessoas são pessoas simples que nós transformamos em estrelas. Nós transformamos pessoas normal, comum, o mercado fala, na gíria, em grandes empresários. Nós construímos essas pessoas dentro da empresa. Nós somos uma universidade de formação profissional dentro da Eco7. De formação e capacitação profissional dentro da empresa. Então a gente trabalha isso, nós temos, hoje a gente tem 52 treinamentos semanal no Brasil. Que são direcionados para os setores de capacitação e expansão da empresa e para o setor de coordenação. Nós organizamos 52 eventos semanal tem no Brasil e eu faço toda sexta-feira, 2 horas da manhã, eu faço uma live das 8 às 10, que é o Café com o Presidente, que eu faço com eles, passando algumas coisas, informações, porque eu vendi colchão porta a porta há 15 anos. Vamos contar a história minha. Eu conheço o cego dormindo e um aleijado sentado. Vem contar a história, não, querido. Essa história não vai ser porque eu sei o que está acontecendo. Então eu conheço todo o processo da rua, todo. E conheço todo o processo da indústria também. Eu entro com você na indústria, não tem um grampo que vai no produto que eu não sei onde vai e por que vai. Eu sei todo o processo. Porque eu construí tudo no início sozinho. Então ele sabe fazer tudo. Então eu não venho o Paulinho herdou uma empresa do pai, eu herdei uma empresa. Não, eu construí do nada. Porque eu não tenho nenhum empresário na minha família. Nem parte de pai, nem parte de mãe. Não tem até hoje nem parente que é empresário. Então eu fui buscar, fui estudar, fui ler livro, fui buscar muita informação. Estudei psicologia com o professor italiano. Eu queria conhecer um pouco mais do Paulinho, como é que eu funcionava. Então eu não queria ter raiva de nada, então não quero ter essas coisas. Então eu queria ter uma vida mais tranquila, mesmo com tantos problemas que a gente tem. Porque as pessoas felizes não são as que têm menos problema. As pessoas felizes aprenderam a lidar com os problemas. Aprenderam a administrar isso. Elas são felizes. Elas são felizes apesar de todos os problemas. Eu sou um cara que faço... Eu ontem seria o 5º dia de festa do meu aniversário. Nós começamos na sexta-feira, dia 24, e encerramos ontem à noite. Fizemos 5 dias consecutivos. Nós fizemos uma cavalgada, 355 cavaleiros no sábado. 1,5 km de cavalo enfileirado, né? Ficamos 3 dias só ficar acampado junto. 700 pessoas no final de semana, todo mundo junto o tempo todo. Café, almoço e janta. E dormir nas barracas. Então a gente reúne muitas pessoas, muitos amigos também nas festas. E eu gosto muito de fazer festa, eu sempre fiz muita festa. Lá em casa, de meio-dia eu vim na fábrica. Para 220 funcionários, um churrasco e uma festa de meio-dia lá. E os caras tocando gaita na fábrica de meio-dia. De noite, lá em casa. Os caras parecem um troço louco. Mas eu vou dizer, Paulo, eu acho que a vida é um presente de Deus. A vida é um presente de Deus. Eu tenho que viver ela com muita felicidade. Se eu não ver minha vida com felicidade, eu dizer, Deus, não valeu a pena me botar nesse mundo se eu não vivo a vida com felicidade. Por gratidão a Deus, eu tenho que ser feliz, gente. Ele me deu o direito de estar aqui e viver. E usufruir tudo que tem nesse mundo que ele criou. Então como é que eu não vou ser feliz, gente? Problema tem, eu tenho, você tem. O rico tem, o pobre tem, o empregado tem, o desempregado tem. O casado tem, o solteiro, todo mundo tem problema. Agora, a diferença toda é como eu lido com isso. E eu sou desapegado. Eu sinceramente, eu sou muito desapegado disso aí, né? Então eu digo, é a forma que eu vivo. Não estou dizendo que isso é certo, tá? Mas é assim que eu vivo. É assim que eu faço tocar minha vida. É assim que eu tenho 5 empresas, por exemplo, hoje, né? Eu toco 5 empresas. Eu não tenho computador na minha mesa. Eu não tenho secretária. Eu tenho isso aqui, meu celular. Não tem. Eu administro 5 empresas. Eu cuido financeiro das 5 empresas, né? Eu cuido compras das 5 empresas. Eu tenho meia hora por dia com financeiro. Eu tenho tudo centralizado, né? E meia hora por dia com compras. E o resto do dia... E a produção, toco. Eu sou o diretor da empresa. Não tem diretor na minha empresa. É eu e meu filho. E tocamos as empresas tudo, né?
E eu faço, tem cara que tem uma empresa pequena e parece que vai morrer. Uma preocupação absurda, para quem tem muito problema, com funcionário. Eu não tenho esses problemas tudo. Tem um problema com o funcionário? Tem, mas é utopia pensar que você vai construir um negócio e não vai ter problema. Então vai ser empregado, mas tu vai ter problema igual, né? Então, cara, aprenda a viver como empreendedor. E aprenda a usufruir dos benefícios de ser um empreendedor também. Não se escrava. A gente tem que se sentir merecedor, cara. Agora, o que eu vejo muito nas empresas hoje, Paulo? A empresa é que nem uma árvore. Tu não pode sentar na sombra de uma árvore que não cresceu. Você tem que ver 2 degraus abaixo da realidade sempre. Quando você ganhar 10 mil, gasta 3. Para gastar 10, você ganha 30. Não pode gastar mais que ganha, tem que gastar 1/3 do que ganha. Porque se eu tenho que baixar meu nível, eu estou dentro de uma realidade. Eu aprendi isso lá antes de ser empreendedor. Viva abaixo da realidade. E outro maior problema que eu vejo nos empresários, não é em geral, alguns, é ostentar, gente. Cara, não leve a vida que você não pode. Se tiver que comprar um carro usado, cara, não tenha vergonha de comprar um carro usado. Não compre um carro que você não pode ter. Isso é o pior preço que você paga, é o preço da ostentação. Cara, não ostente. Viva uma realidade que você possa, e 2 degraus abaixo, inclusive. Aí você consegue tocar uma empresa com muito mais tranquilidade. Que bacana, Paulo. É realmente um exemplo de vida e é muito bacana escutar essa sua história. Paulo, durante todos esses anos, a Eco7 passou por muitas coisas, né? Hoje vocês investem em tecnologia, produtos. Como que você vê hoje o avanço da tecnologia em relação à inteligência artificial? Temos também aí essa questão dos novos perfis de consumidores e tal. Como que vocês planejam a questão do futuro em relação a essas novas tecnologias que estão vindo? Como que vocês conseguem lidar com isso no dia a dia? É uma pergunta interessante, porque, Paulo, na minha idade, 63 anos, a gente já tem um pouquinho de resistência às tecnologias, né? Porque a gente ainda é do caderno, não tá na agenda, a gente é tudo desse, a gente é muito... A gente se criou dentro desse mercado onde lançava um carro por ano, né? Hoje lança um por hora no mundo. Então essa velocidade que o mundo anda não é muito fácil de acompanhar, não. Eu fiz um processo dentro da Eco7, por exemplo. Primeira coisa, eu verticalizei a empresa. Verticalizei tudo, ou seja, 95% do que eu consumo lá é produzido ali. Então nós compramos a química, faz a formulação, faz tudo em casa. Eu recebo a química e no final sai um colchão pronto. Então nós verticalizamos tudo. Por que eu verticalizei? Para ter domínio sobre a tecnologia e sobre a qualidade. Então dentro disso, como vão surgindo os gargalos, surgem as necessidades, a gente vai fazer os investimentos. Eu tinha 209 funcionários na indústria, por exemplo, já. Hoje eu tenho 140 e eu faturo 40% a mais, com 69 pessoas a menos já na fábrica. E não é por não querer empregar, por não ter a dificuldade de mão de obra. Aumentou o valor do frete, aumentou o valor dos combustíveis, tudo subiu absurdamente no mercado. O que eu fiz? Nós fomos para a Rússia, importei uma máquina, da Turquia, importei uma máquina, eu prenso colchão e enrolo. Num caminhão que eu colocava 100 colchões, eu coloco 450 hoje. Então eu reduzi em 70 e poucos % do meu custo frete. Então cada situação que vai surgindo, tu vai encontrando uma solução. E tu vai buscando uma alternativa no mercado. E hoje, por exemplo, a inteligência artificial está aí. É um mundo sem volta. Nós montamos um setor de TI dentro da empresa. Eu tenho uma house, que é uma empresa de marketing interna. O setor tem nossa interna. Eu tenho tudo dentro da fábrica. Porque eu preciso, como eu toco as empresas todas, eu preciso ganhar tempo. Porque as pessoas dizem, Paulinho, o dia tem que ter mais horas. Eu disse, cara, o Unibanco tinha 30 horas e falei igual, né? Então não é ter mais horas que resolve a tua vida. É o que você faz com as 24 horas que faz a diferença. Então o mesmo tempo que eu tenho para tocar 5 empresas, é o que o cara tem para tocar uma empresa, ou tocar 10, 12, 15 que uns têm. Eu tinha mais 3 empresas, tem 3 empresas que eu vendi, encerrei, e fiquei só com assim que realmente mais tá meus holofotes nelas, né?
Então, o que eu vejo nisso, Paulo, de tecnologia? Não dá para resistir hoje. Eu assisti a palestra do Dr. Paulo Guedes, agora em Concorda, faz 3 semanas, e ele falava sobre a tecnologia na área do agro. Eu fiquei encantado com o que ouvindo ele falar nisso. E não dá para existir. A área que eu invisto é a área do agro também, né? Até porque a gente vem do interior e é apaixonado por isso, né? Então você vai analisando e dá um retorno muito saudável, né? O retorno do agro hoje. Se você souber fazer uma boa gestão. Então, se você consegue inserir tecnologia em todas as áreas, o retorno é muito maior. E o perfil do consumidor mudou hoje, mudou muito. O perfil do consumidor muda muito. Então, a tendência é que aquilo que eu fazia há 10 anos atrás, talvez daqui a mais de 10 anos, muda 100%. Cara, em 2020, quando veio o Covid, que foi anunciado dia 19, dia 18 de março, dia 5 eu tive incêndio, dia 18 veio o lockdown total. Nós falimos ali. Falimos 100%, fechou. Eu só tenho a venda direta. Ninguém visita ninguém. Parou o meu negócio. Aí vem abril, voltou parcial, né? Mas que adiantava? Ninguém visitava ninguém. Não vendemos nada. Eu não vendia nada, é nada. E eu com 1.600 distribuidores fora. Dizendo, Paulinho, que eu vou fazer o quê? Nós precisamos, cara, vai faltar comida lá em casa. E vinha pressão pra cima de mim. E aí veio, cara, o que eu decidi fazer? Eu reuni 8 pessoas na fábrica, né? Para lançar um projeto. Em maio. Dos 8, 7 foram contra. Ficou só eu. Eu fui sozinho para produção e lancei. Eu lancei um colchão para vender pelo WhatsApp. O que eu fiz ali? Nós tínhamos que fazer uma virada de chave em uma semana, o que eu talvez fosse fazer daqui a 3, 4, 5 anos para frente. Eu tinha uma semana, ou você vira a chave, ou você vira a chave. Aí eu contratei um cara de Minas Gerais, especialista nessa área de montar grupos de WhatsApp, de como fazer venda pelo WhatsApp. Contratei o cara, daí eu passei todos os meus distribuidores, os 1.600, e nós começamos um curso das 6 às 7 da manhã todo dia. E ninguém sabia por que era. Eu só orientava eles, cara, vamos montar um grupo WhatsApp. Nós montamos 900 grupos com mais de 100 pessoas por grupo, em uma semana. Conectamos e treinamos todo esse pessoal. E depois de uma semana, eu lancei o produto. Dia 9 de maio, eu lancei o colchão vender pelo WhatsApp. Eu não venci produzir. Eu vendi 48 mil unidades pelo WhatsApp. Não venci produzir mais. Aí colapsou o sistema, eu não venci produzir. De tanto que vendeu. Então, quando a gente fala de tecnologia, Paulo, é só um exemplo que se faz, que às vezes tu tá meio querendo resistir, não resiste. Surgiu uma situação, ninguém visita mais ninguém, mas tem que faturar. Vendi tudo pelo WhatsApp e não venci produzir. Depois eu lancei uma Black Friday em novembro, vendi mais 4.500, outra versão também pelo WhatsApp, né? E daí foi o ano que eu mais faturei, foi 2020, de maio a dezembro. A pandemia. Não, eu faturei 12 milhões de colchão vendendo pelo WhatsApp ali, na pandemia. Mas o que esse colchão ele tinha diferente dos outros? Qual foi o segredo ali? Eu fiz um colchão mais simples e mais barato. Mas com toda a tecnologia nossa, tecnologia Eco7. Até hoje o colchão não deu nenhum problema, até hoje todo mundo tá usando ele, né? Só que eu precisava, o que eu fiz ali? Eu enxuguei tudo que eu podia enxugar. E principalmente naquele momento eu não olhei mais para a fábrica. Eu precisava salvar meu povo. Na época eram 15 mil pessoas vivendo no projeto, 1.600 distribuidores, com as suas famílias, e eles têm as suas equipes, e essas pessoas precisavam ter financeiro. Eu contratava a carreta para entregar os caras, para buscar os postos de gasolina de carreta, porque não conseguia entregar. Não vencia para você. Um troço doido que vendeu. Agora eu lancei um colchão HD10 de outubro de novo esse ano. De novo não vence produzir. A nossa produção está colapsada hoje. Eu tinha 2 meses de montagem, com 7 meses de montagem, vou passar para 10 e não vence fazer. Eu hoje não estou vencendo a produção da fábrica. De tantos serviços que tem. Para ter uma ideia, Paulo, que quando as pessoas estão olhando que o país está difícil, o país está em crise, está difícil, está em crise, a crise da nossa ela é política. Isso é fato. Que disso vem uma crise emocional. E a crise emocional vai te levar para a crise financeira. Então é uma sequência que tem. O emocional, as pessoas elas se desequilibram e perdem o raciocínio lógico. E elas se desconcentram, se desconectam do que ela tem que fazer. De fato. E ela se perde nisso.
E fica comentando o que está acontecendo com o governo. Agora eu estava vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Está fechado o estado lá, né? Estão aconselhando ninguém sair de casa, né? Aí tu fica conectado com isso, que, meu Deus, não vai vir pra cá amanhã. Amanhã não vou poder sair de casa. E começa a ficar com medo disso, medo daquilo. E começa a ficar com medo, e começa a se fechar. E você se conecta com essas mídias aí fora. Cara, você se perde. E você não consegue mais resultado. Então, tu pode ignorar? Não, só não viver. Eu sempre digo assim, eu não posso evitar que eu passe sobre a minha cabeça. Eu não preciso deixar fazer ninho. Então, eu não posso evitar que um pensamento venha na minha mente. O que eu posso é não cultivar ele. Se eu sair de meio de casa, ver um pensamento negativo, eu paro e penso. Esse pensamento está dentro do que eu quero? Não, eu nego. Eu não vou ficar, passa a acontecer, meu Deus do céu, como é que vai ser? Eu vou pra rua agora e tá chovendo, tô atrasado, eu tenho que ir lá pra cidade, eu vou correr, e se tiver um acidente, eu saio pensando isso, dá B.O. Então o pensamento vem. Não tem que me evitar, ele vem. Agora eu não preciso ficar alimentando ele. Ele é só um pensamento. Um pensamento estraga o teu dia. E ele veio de onde? Vem para tantas pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso livre-arbítrio, querido. A gente tem que ter um policiamento quase que diurnamente. Senão a gente não consegue. Cara, o que eu tô ouvindo o tempo todo tem que fazer assim às vezes, ó. Tem que dar uma limpada, senão não vai. Se você deixar entrar aqui e botar pro teu coração, querido, lascou. Então eu tenho muito cuidado com isso, eu me blindo bastante isso aí. Porque se nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, com quem você convive? Com quem você conversa? Se você tem, entre essas 5, tem uma pessoa que tem dentro dela o instinto de falência, ou seja, já faliu 3, 4 vezes, dá tudo errado na vida dela, tu vai ser o próximo. A energia dela é tão forte das coisas negativas que ela vai te diminuindo, vai te contagiando, vai te contaminando. Quando vê, tá difícil para você. Você tá indo para trás e não sabe por quê. Você está conectado com a pessoa que tem essa energia do fracasso. Tem que ter muito cuidado, meu querido. Legal. Paulo, vamos falar um pouquinho. Que conselho que você deixaria para o empreendedor, tá? Para os empreendedores que estão começando um negócio? Já falou muita coisa, já deu muita dica e tal, mas para a gente fazer um fechamento e para que a gente possa finalizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância de cuidar da marca, tá? Então, que conselho que você daria para os empreendedores nessa área, assim, né, em relação à parte da propriedade intelectual? Eu digo para você, para mim isso é tão importante, Paulo, que hoje tu olhar em tudo que a documentação que eu tenho na empresa, fiscal e jurídico, não tem a marca nossa. Eu tenho meu nome, sou os dos quais colchões. Ecocet é uma marca blindada, e ela é a área comercial. A área comercial minha se volta para a marca. Então, trabalho muito nesse aspecto. Então, tem que ter muito esse cuidado, Paulo. As pessoas muitas não dão importância para isso. Deixa vencer o registro. Às vezes não faz todas as categorias que tem que ter feito. Tem todas as categorias que tem que fazer. Aí outra empresa vai registrar numa categoria que você não registrou, tu vai ter que brigar, vai ter que comprar isso, né? E você pode ter que pagar muito por isso aí. Como aconteceu na empresa de Chapecó, abriu um mercado fora do país, não tinha marca registrada, tiver que comprar a marca, a empresa quase faliu. Então tem coisas que a gente tem que ter cuidado, Paulo, com relação a essa questão de blindagem de marca mesmo, blindagem de marca, e aí tem você que é especialista nisso, né, Paulo? Não preciso eu explicar para nossos queridos que estão assistindo como fazer isso, que aí tem que falar com o Paulo Zamboni, que é especialista no assunto, tanto dessa parte de inteligência artificial também. Eu sei que você está desenvolvendo muito nessa área, né, Paulo? E nessa área de registro de marcas e patentes, e cara, salva o que é teu, querido. Legal. Salva o que é teu, porque alguém pode te levar isso aí, né? A gente fala que o Brasil, hoje o Brasil é o segundo país com mais crimes e fraudes digitais do mundo. Ele só perde para os Estados Unidos. Que loucura, querido. E o que acontece? E muitas vezes o empreendedor, o empresário, ele deixa muito para depois. Ele não se preocupa em fazer o registro. Hoje, apenas 20% das empresas registram a sua marca. Que loucura, querido. É uma informação bem importante. A gente vê que o Brasil é um país que cresce, ele
tem produtos muito bons, mas mesmo assim a cultura hoje é muito complicada. Se a gente for pegar, por exemplo, empresa de 1 a 5 anos, esse número ele fica nessa faixa de em torno de 20%, né? Mas empresas acima de 5 a 10 anos, o número ele cresce bastante. Por quê? Porque hoje a marca registrada é sinônimo de sucesso. Quando você tem uma marca registrada, você pensa 2 vezes antes de fazer uma burrada, né? Você tem que investir naquele sonho, você investe naquela marca, então é muito importante ter a marca registrada justamente para você dizer que ela é sua e você ter esse direito legal, porque quando você não é dono da marca, como é que você vai impedir que um terceiro use ela de forma indevida ou vai brigar na justiça, sendo que você não fez o básico, que o básico é fazer o registro. Nem vou dizer, Paulo, a gente tem que ter muito cuidado com marca, porque se perguntar em Chapecó, por exemplo, conhece Paulo de Souza? Não. Conhece o Paulinho da Ecosete? Ah, conheço. É o Paulo da Ecosete, é o Paulinho da Ecosete. Então o nosso sobrenome passa a ser a marca, a nossa marca passa a ser o nosso sobrenome. Então isso passa a fazer parte da vida. Então o registro tem que ser muito bem feito. E o que você fez a pergunta com relação o que deixaria de mensagem para os nossos empresários? Primeira coisa, Paulo, nunca monte uma empresa porque alguém montou e deu certo. Não faça isso. Deu certo para ele, não quer dizer que dê certo para você também. Quantas pessoas dizem, uma amiga botou uma loja de roupa, eu botou uma loja de roupa também. A amiga tá indo bem na loja de roupa, você bota uma loja de roupa e quebra. Cara, não faz isso. Então tem que estar muito dentro do teu propósito de vida, o que você vai montar. E não pode, nunca monta uma empresa para ser mais um no mercado. Também não dá certo. Você tem que montar com alguns diferenciais dentro do mercado, para tornar a tua empresa competitiva com o mercado, que é muito competitivo hoje. Senão você faz. Outro ponto que eu digo para as pessoas, cara, não compete com preço com outras marcas do mercado. Decida o teu preço, estabelece o teu valor. A tua marca tem um valor. Você tem um valor. E defende isso e vai. Porque hoje eu vejo empresas brigando por um baixa o produto, o outro baixa. O outro baixa o produto, outro baixa o produto. E estão tudo quebrando, querido. E está errado isso aí. Estabelece o teu produto, estabelece um preço, estabelece um valor e defende isso. O consumidor paga. Ele paga quando ele vê que tem seriedade naquilo que é feito. E o consumidor, quando compra um produto de uma marca, ele sabe que ele tem todo o respaldo. Que a marca não vai deixar dar nada errado. Não vai. Eu comprei um dia lá em casa umas cadeirinhas de aproximação e 2 deu problema do pistão. E eu fui falar com o cara da loja, vão ter que ver. Eu peguei um da empresa e liguei em cima pro cara do fabricante. Disse, não, só me passa endereço, eu estou te mandando 2 novas. Porque marca, isso é marca. Se um cara vendeu um colchão hoje e não entregou, eu entrego o colchão. Eu vou perder? Não, eu vou salvar a marca. Então a gente blinda a marca em tudo. Surgiu uma situação, vai lá e resolve agora. A solução é urgente, isso acontece porque eu preciso blindar a marca. Isso vai construindo credibilidade no mercado. Então as pessoas não compram mais um colchão com magneto, com infra, quântica, cromo. Eu comprei um Ecosete. Hoje as pessoas dizem, faz parte do sonho das pessoas ter na sua casa um colchão Ecosete. Então hoje as pessoas desejam ter um Ecosete. Então eu tenho que criar uma marca que se torne na mente das pessoas um desejo. Né? É que nem se nós agora saíssemos às 11h30 daqui, sair das 11h30 e fora caminhando e sentir um cheirinho de um bife acebolado, né? Não tem, então vai roncar a barriga, eu quero comer esse bife, né? Então é um desejo que você cria. Então o café se vende pelo aroma, o bife se vende pelo aroma. E eu sempre quero que a marca Ecosete seja uma marca de desejo das pessoas mesmo. E que elas tenham isso no coração delas. Eu quero ter um Ecosete, como eu estou usando um tênis Ecosete. Então a pessoa quer um Ecosete. Então, mas aí é marca, aí é registro, aí é patente, aí é seriedade, aí é ter isso tudo bem alicerçado, né? Muito legal, Paulo. Bom, agora eu gostaria de abrir uns minutos finais para que você, se você quiser falar alguma coisa aos nossos seguidores e tal. E eu sei que você tem muitos representantes, muitas pessoas atrás desse projeto também. Ontem era o seu aniversário, né?
Eu tenho certeza que você gostaria de deixar uma mensagem para todo esse pessoal aí que vai assistir e depois de escutar essa belíssima história sua. E o que eu vou deixar aqui, Paulo, para cada um que está assistindo, primeira decisão que você tem que tomar hoje, querido, decida pela felicidade. Independente da circunstância externa. Felicidade é um estado de espírito, felicidade está aqui dentro. A gente não tem problema fora, nós externamos eles. O mundo não é o mundo que está no meu entorno. O mundo é o que está aqui dentro está o meu mundo. Esse é o mundo difícil de lidar. Então limpa esse mundo aqui, escolha pela felicidade. Independente da circunstância, é difícil, sempre foi. Sempre foi difícil. Quando eu casei em 85, os caras diziam, Paulinho, tu é louco casar? Que essa estiagem, essa crise, né? Isso em 85. Hoje fala-se as mesmas coisas. Então, se você for pelo aquilo que o mundo fala, a sociedade fala, querido, não tem, a tua vida perde o sentido. Então, faz escolhas para você. O que de fato você quer para ti. Então, eu posso dizer você assim, querido, isso. E com relação ao negócio, meu amado, não desiste. Agora também, a gente não está em momento de malhar ferro frio. Não vai querer amanhã botar uma loja de locação de fita e videocassete. Tchau, né? Então tem que ver se aquilo que você vai investir está dentro daquilo que é o futuro do mercado. O mercado mudou muito. Mudou o mercado, mudou o consumidor, mudou o produto. Se eu não estou fora daquilo que o futuro está reservado. Então, viaja, vai em feiras. Nós fomos 6 feiras em São Paulo esse ano. Vá a muita feira, sai do país, vai pesquisar, vai analisar, vai buscar informação. Porque quem domina a informação, domina o que faz. Porque se você não dominar a informação, você pode ser refém de uma ideia que tentam te vender. Então, cara, domine a informação. Busque informação. Seja persistente nisso. Queira saber tudo do teu mercado, para que lado a onda tá indo para você surfar nessa onda. Então tem que estar muito ligado sempre, o tempo todo. A gente tem que ser incansável nisso. Precisa se atualizar diariamente. E eu fecho a minha parte dizendo uma coisa para você, meu amado. Faça cada dia da sua vida um dia novo e não um dia de novo. Obrigado, Paulinho. Muito obrigado, Paulo. Muito agradecido pela sua participação. Confesso para ti que eu continuo muito nervoso porque eu sei da sua história, do seu legado, e para mim foi um grande prazer participar desse podcast contigo. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte também, pessoas que assistirem esse podcast, vão ficar muito felizes em conhecer a sua história. Muito obrigado, Paulo. Quem sabe podemos nos encontrar em outro podcast e tal. Gostaria de agradecer, então, a todos os nossos seguidores e nos encontramos num próximo evento. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.